Graça e paz, a paz do Senhor. Enfim, não importa a forma de saudação, né? Isso vai das denominações, né? Eu sou batista, então a gente se saúda assim, graça e paz. Mas é tudo saudação, graça e paz. Deus seja louvado, a paz do Senhor não importa. Bom, a mensagem desta manhã está no livro de Êxodo, um dos livros escritos por Moisés, depois de Gênesis. Moisés escreveu 5 livros. Na verdade, ele escreveu Torá. Aí a tradução, né, dividiu em 5, que foi Gênesis, que fala sobre a criação do mundo, do homem. Lá encontramos a história de Noé, não, de Adão e Eva, né, que são os primeiros humanos. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, essas pessoas maravilhosas, né? As mulheres também. E Êxodo você vai ver falando sobre Moisés, né? Do capítulo 2 já fala do nascimento dele, do 2 em diante. Então, Moisés, ele foi um grande líder, né? Conduziu 2,5 milhões de pessoas ao deserto, né? Para a terra prometida. Veja que responsabilidade, porque não é fácil liderar 10, 20, 100, imagine 2,5 milhões de pessoas. Só Deus mesmo, na vida de Moisés. Pessoas rebeldes, incrédulas, né? Pessoas egoístas de todo tipo. Então, Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Deus o protegeu, o livrou da morte desde o seu nascimento. E é assim, né, na vida de nós também. Deus prepara desde o ventre da mãe, Deus nos protege. Independente do que vamos passar, do que estamos passando, mas Deus tem um propósito e a vitória é certa. Lá no livro de Atos, nós vemos um pouco também dessa história. No capítulo 7, no versos 20 a 23, vai falar, né, que do nascimento de Moisés, né, que foi escondido por 3 meses e que foi a filha de Faraó que o encontrou e o criou como filho, e fala que ele foi educado com toda a ciência dos egípcios e ele se tornou uma pessoa poderosa, né? Em palavras e obras ele era um deles, né? Um príncipe. E voltando para Êxodo, então, Moisés, quando tinha 40 anos, sentiu saudade da sua parentela, foi visitar e lá viu um egípcio e que estava maltratando um hebreu e ele matou esse egípcio. E por causa disso ele fugiu, né? Porque ele não podia fazer isso sendo um egípcio. Não de um egípcio nato, né? Não nasceu como egípcio, mas ele viveu como egípcio, ele não podia fazer isso, né? Lógico que ele ia ter a repreensão. Então ele para não ser morto, ele fugiu para Midian, né? E lá ele foi ser pastor de ovelha, né? Ele casou com Zípora, teve 2 filhos e achou que a vida dele terminaria ali. Mas não, Deus tinha propósito. Quando Moisés tinha 40 anos, em uma sarça ardente, um anjo apareceu e falou, né, que ele precisava voltar para o Egito. O Senhor mesmo falou com ele, o próprio Deus. Aqui está no capítulo 3, do verso 7 em diante, e fala, né, que o Senhor falou com Moisés. E que Moisés ficou com medo, né, assim, ele escondeu o rosto para não ver Deus. Ele ficou assim, envergonhado, eu não sei, ele ficou com temor, eu não sei o que aconteceu, ele temeu, né, olhar para Deus. E Deus falou que era o Deus o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, né, e que queria que ele voltasse para o Egito para salvar o povo, porque tinha ouvido o clamor do povo, né. Você precisa ler os versículos todos. O capítulo todo do 3 é muito lindo. E Deus falou que queria o povo dele, né, na terra que mana leite e mel, né, a terra dos cananeus, heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E Moisés, oxe, como assim? Eu não sei nem falar direito. Eu já saí fugido. Como eu vou enfrentar Faraó, né?
Aí ficou todo, "Oxe, o que que eu vou fazer? O que que eu vou dizer, Senhor?" Deus disse que, né? Deus disse, não se preocupar, para ele não se preocupar, né? Deus disse que, aí ele disse, e quando o povo perguntar, o que é que eu vou falar? Deus disse, quando perguntarem o teu nome, tá aqui na palavra, né? O que direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos meus filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. O eu sou, pronto, o eu sou me enviou. Imagina, chega, ó, o eu sou disse assim, pô, poxa, quem é esse eu sou? Né? O povo incrédulo. Eita, só o Senhor mesmo, é mistério. Então, lá no capítulo 5, fala, né, que Moisés e Arão foram. Nisso, Deus já preparou Arão lá do outro lado para esperar Moisés e tudo mais. Foram os dois falar com o faraó. O faraó disse bem assim, quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça a sua voz e deixe Israel ir. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir, né? O Senhor é Deus, né? Que ele diz, quem é esse seu Deus? Para eu obedecer. E eu vou deixar o meu povo ir? Israel é o povo, né? Enfim, ele não amoleceu o coração, não acreditou e foi muita peleja, né? Muita coisa. Moisés fazia um milagre, o Satanás copiava do outro lado e assim não acreditavam em Moisés. Até que Deus disse que ia mandar as 10 pragas e mandou uma por uma e nada acontecia. Até que Deus matou todos os primogênitos, inclusive o de Faraó. E nada ele mudou, né? O coração continuou rancoroso. Ele fingiu que ia libertar o povo, mas ele não libertou. Então, quando chegou lá no Mar Vermelho, o povo... E agora? Quando viu aquela cavalaria toda... E agora a gente vai morrer aqui? Trouxe a gente para morrer aqui. O povo tudo já alegre, tinha tirado tudo naquela ansiedade, meu, sair da escravidão, tudo ansiosa por essa terra prometida que mana leite e mel. Mas Deus proverá, né? Como sempre, que Deus, ele dá a vara e a gente pega o peixe. Não, ele dá o material, né? Tá lá o rio, os peixes tá lá dentro, mas a gente tem que lançar a vara, né? Então Moisés lançou o cajado e o mar se abriu, o povo foi embora e os egípcios morreram todos, né? Deus não deixou eles atravessar. Mas por conta da desobediência, as pessoas rodaram 40 anos no deserto. Uma coisa que era para ser, digamos que em um mês, foi 40 anos. Por quê? Pela desobediência. Por reclamar tanto, por sentir saudade. Até das cebolas do Egito. Eles, ó, Deus dava todo dia maná, né? Dava o pão diário. A oração do Pai Nosso se cumprindo. Pão diário, pão de cada dia. Não tinha que armazenar não, porque todo dia Deus provia. Cordonizes, né? Fazia brotar água da rocha, transformou água amarga em água doce. A comida sempre diariamente, o maná. Maná, eu sou louca para provar desse maná, porque devia ser a coisa mais gostosa do mundo. Com esse maná eles faziam 1001 coisa, né? Então eles abusavam do maná, enjoaram do maná. Aí Deus manda codornizes. Deus faz isso, Deus faz aquilo. A sandália deles não se desgastava, nem a roupa, e mesmo assim reclamavam. A primeira oportunidade que Moisés foi falar com Deus, que Deus deu os 10 mandamentos, quando Moisés demorou muito, pensava que Moisés tinha morrido, aí já se acharam que agora vamos fazer o que é da nossa vontade. Fizeram um bezerro de ouro, foram homenagear o Satanás. Moisés chegou irado, que quebrou os mandamentos, as pedras. Então, é muito estresse, minha gente. A pessoa ali se matando e o povo, eita povo, só Deus na causa. Então, Moisés não viu a terra prometida por conta que se irou algumas vezes, né? Não, ele não entrou, ele viu, mas ele não entrou. Quem entrou foi Josué, Caleb, né? Mas Moisés, ele obedeceu a Deus, sempre obedeceu. Só que teve vezes que ele se irou, ele bateu com o cajado com força na rocha e Deus não gostou, né? Ele se irou algumas vezes. Quem não se ira, né? Se o próprio Deus se ira. Então, inúmeras vezes as pessoas se revoltaram e desobedeceram. Porque, tipo, o Egito, as pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu das pessoas. Muitas vezes nós saímos, né, pensamos que saímos, né, dos vícios, da prostituição, do alcoolismo, do mundo, mas aquilo ainda fica impregnado, né,
na pessoa. E se não vigiarmos, a gente cai. Porque é horrível, minha gente. A gente tem que sair por completo, tem que esquecer. A mulher de Ló, ela morreu lá em forma de estátua porque ela ficou com saudade do passado. Não podemos ficar com saudade do passado. Passado passou. Eu não tenho saudade do meu passado. Nada de bom eu ganhei quando vivia no mundo. Quando bebia, quando ia para as festas, né? Não ganhei nada de bom, só problemas e falação que a gente ganha, né? Então, não podemos ficar com saudade do passado, com saudade do Egito, das cebolas, não podemos ter saudade do mundo. É por isso que temos que vigiar, é por isso que o crente vigia, para não ouvir música do mundo, para não estar ali no meio da... Porque Satanás atenta, pode vir uma saudade daquilo, né? É bom vigiar. Então, essa é a história de Moisés, né? Podem conferir no livro de Êxodo, capítulo 2, 3, 4, 5. E se quiserem ler mais adiante, fiquem à vontade. Que você vai ver que homem guerreiro, que homem, assim, que homem de fé, né? Mas as pessoas não acreditavam nele, viam os milagres diários e não acreditavam. E assim é hoje. As pessoas veem os milagres, né? E Deus fala e as pessoas não acreditam, preferem desobedecer. E Deus fica muito triste, né? Então, essa é a palavra do Senhor nesta manhã. Que possamos meditar nela, né? Que possamos obedecer mais, que possamos nos libertar, né? Da idolatria, né? Que não venhamos sentir saudade do passado ruim, que foquemos nessa terra prometida, né? Que mana leite e mel, né? Que é tudo em fartura e que é tudo lindo, né? Então que possamos confiar nesse Deus independente, né? Dos problemas que a gente vive. Porque para Deus não existe tempo, né? Um dia é 1000 anos. 1000 anos é um dia. Então, que saibamos esperar, né? Que esse povo, eles não sabiam esperar. Todo dia eles reclamavam e não se contentavam, né? Eles, ao invés de andar para frente, eles só eram andando em círculo. Era tipo voltando. Não era nem voltando, era